Boa noite a todos. Bem-vindos a quem está chegando para mais uma noite de live aqui no Instagram do Centro de Treinamento de Reiki Felicidade. Hoje nós vamos falar de um assunto extremamente importante para os reikianos, para quem quer entender muito bem sobre Reiki. O assunto de hoje é sobre a evolução do Reiki. Boa noite, queridos que estão chegando aqui, pessoas muito queridas. Que bom que vocês estão aqui, Karen, Jana, Helda, que bom, Leandro, sejam bem-vindos, Letícia, enfim, todo mundo que está chegando, boa noite. Olha só quanta gente, que gostoso. Hoje é um assunto de interesse de todos, né? Tema de mestrado de Reiki, falamos sobre isso no mestrado de Reiki. Boa noite, Suzy. Esse assunto nós tratamos no mestrado de Reiki e eu estou trazendo aqui para vocês no Instagram, porque eu entendo que se você não compreende bem a evolução do Reiki, fica difícil entender o Reiki, né? Então, ter uma boa compreensão da história evolutiva do Reiki faz com que o reikiano compreenda cada vez melhor essa prática. Há vários aspectos bem interessantes, tá, do Reiki que as pessoas às vezes consideram como isso é chato, isso daqui não é interessante, né? Você falar de história, esse tipo de assunto, tem gente que fala assim, não, deixa isso para depois, né? Ou então resume, vamos fazer um resumo aqui, porque fica mais fácil, vamos muito direto para a prática. Eu tenho a ideia e a visão, na verdade, que a parte histórica é extremamente importante, tá, pessoal? Se você compreende a história da evolução do Reiki, a gente consegue entender o que nós estamos fazendo hoje com o Reiki. Nós conseguimos entender como essas energias novas estão chegando para nós. Então, isso realmente faz diferença, é extremamente importante. E hoje nós temos a dádiva de termos uma compreensão muito melhor da história evolutiva do Reiki do que nós tínhamos alguns anos atrás. Poucos anos atrás, eu diria até uns 5 anos atrás, especialmente aqui no Brasil, né? Porque não se sabia toda a história do Reiki, não se conhecia toda a história do Reiki. Então, mesmo assim, foi uma prática que conseguiu se disseminar e crescer de uma forma maravilhosa. Então, como isso é incrível, né? E agora que a gente tem conhecimento de tanta coisa sobre a origem do Reiki, sobre como ele se desenvolveu no mundo, nós podemos ampliar o nosso olhar e podemos até melhorar a nossa prática cada vez mais. Então, olha só que coisa interessante, né? Se a gente parar para pensar no Reiki no cenário hoje o cenário mundial do Reiki é extremamente promissor. Hoje, muita gente é reikiana ou, pelo menos, já ouviu falar sobre o Reiki. Porque o Reiki ele vem sendo muito utilizado também para questões emocionais e durante a pandemia tivemos muita necessidade de apoio emocional e mental. E além disso, nós também tivemos muita necessidade de apoio com relação à parte física, porque as pessoas ficaram doentes, tivemos muitas internações.
Eu atendi muitos casos de internação, desculpa, a gente balanceia aqui a câmera. Eu atendi muitos casos de internações em UTI durante a pandemia, isso eu atendo normalmente também, mas independente disso, eu realmente tive muitos casos de atendimento de Covid em UTI durante a pandemia, realmente a gente teve uma grande expansão aí do Reiki por conta disso também, né, pessoal? Então a gente tem hoje que o Reiki no Brasil ele é bastante reconhecido, tanto que nós também tivemos, olha só que interessante, a Fiocruz. A Fiocruz, ela chegou, agora a gente teve uma notícia, se não me engano foi em agosto, de que ela fez um estudo sobre os efeitos do Reiki em mulheres durante a pandemia. E essas mulheres estavam sob tratamento psiquiátrico. E essas mulheres que estavam sob tratamento psiquiátrico durante a pandemia começaram a receber Reiki à distância. E o que aconteceu foi que os psiquiatras delas notaram uma extrema melhora com o recebimento do Reiki. O processo foi muito mais fácil. Então a gente tem a Fiocruz, uma entidade extremamente reconhecida aqui no Brasil em termos científicos, que recomenda o uso do Reiki. O Reiki hoje, gente, nos hospitais, ele está sendo utilizado de uma forma ampla. A gente tem o Reiki no SUS, a gente tem o Reiki em hospitais como Albert Einstein, Sírio-Libanês, Oswaldo Cruz, eu estou falando aqui de São Paulo, né? Temos também no AC Camargo, porque o Reiki, inclusive, é muito reconhecido hoje no tratamento de câncer e também apoio ao tratamento com quimioterapia para reduzir os efeitos colaterais da quimioterapia. Nos Estados Unidos, gente, para vocês terem uma ideia, nós temos uma estimativa, que é uma estimativa de um centro de pesquisas científicas de Reiki nos Estados Unidos, de que lá há 800 hospitais que fazem o uso de Reiki dentre as suas práticas. Então, realmente, 800 hospitais não é pouca coisa. É um grande, grande reconhecimento mesmo que há em relação ao Reiki. Em Portugal, embora haja ainda um certo preconceito por questões religiosas, nós temos o Reiki sendo levado para as escolas. Olha que coisa linda. Então, na Europa, o Reiki também é muito reconhecido. Na Alemanha, ele é muito difundido, por exemplo. E a gente tá vendo isso, né? Então, eu, por exemplo, tem casos que eu atendo que são psicólogos que me recomendam. Então, eu acabo atendendo casos para dar um suporte, porque eu vejo o Reiki como algo integrativo, certo? Então, eu não vejo o Reiki como algo alternativo. Isso é uma posição do cliente, não minha, né, se ele quiser. Mas a gente integra junto com tratamentos psicológicos, psiquiátricos, médicos, e isso tem promovido o bem-estar. Então, hoje nós temos mais de 3 mil artigos científicos falando sobre Reiki, tá? E mais de 10 mil menções científicas a Reiki. Quem faz essas pesquisas científicas pode verificar isso facilmente. Então, hoje a situação do Reiki no mundo está cada vez mais estabelecida, que é um pouco diferente do mundo que eu conheci, né? Do universo que eu vivi, vamos dizer assim, quando eu comecei a trabalhar com Reiki. Porque quando eu comecei a trabalhar com Reiki, eu era advogada, e as pessoas olhavam pra mim e falavam assim, você tá ficando meio louca, né? Pensavam assim pra mim. Eu acho que muitas de vocês que estão aqui na live hoje, né, gente, boa noite pra quem foi chegando enquanto eu tava conversando com vocês, apresentando esse cenário atual do Reiki. Muitos de vocês aqui, até por favor comentem aqui pra mim, por gentileza, façam seus comentários.
Quem aqui já não passou de louco porque é reikiano, né? Eu passei, né? Eu que fiz uma transição de carreira da área jurídica para a área terapêutica, realmente muita gente falou assim, ela é sonhadora, ela, né, deve tá com parafuso a menos aqui. Comenta aqui, gente, escreve aí, quem passou por isso, nos comentários, que eu vou adorar ver que vocês estão compartilhando comigo essa circunstância. Pois é, quando eu fiz, né, quando eu entrei no universo do Reiki e senti um chamado enorme para me tornar terapeuta e depois professora, mestre de Reiki, eu realmente passei por essa situação, mas que facilmente mudou, porque afinal de contas o Reiki foi se provando. Já tô vendo os comentários, que bom. Jana, pois é. Então, eu realmente vi, a Elda também, né, Elda? Eu realmente vi essa mudança no olhar das pessoas, porque o Reiki se provou realmente muito especial, muito efetivo em relação a isso, né, gente? Então, quem tá aí nessa jornada há alguns anos já, como vocês que estão escrevendo aqui, a gente realmente passou por essa circunstância, né? Na profissionalização, na transição de carreira, né? Obrigada, Rui, é lindo mesmo, né? Fui eu que fiz, eu que fiz a arte, ficou muito boa, né? Eu gosto também desse quadro. E aqui tá Mikao Sui do nosso lado, não é? Mikao Sui aqui do nosso lado apoiando a nossa live de hoje, porque é sobre o que ele construiu. Então, gente, voltando aqui ao assunto, passamos por isso, né? E hoje nós vemos que não é mais isso. Hoje, muita gente que virava para você e falaria, né, olharia para você e viraria para você e falaria assim, você é louca? Hoje em dia, as pessoas falam assim, que legal que você faz isso, puxa, você ajuda muitas pessoas. Realmente a gente tem um reconhecimento muito legal hoje, né? Porque o Reiki, além do nosso trabalho, o Reiki também se difundiu de uma forma maravilhosa. O nosso trabalho, para essas pessoas pioneiras que estão aqui, que realmente seguiram os seus corações, ajudou a fazer com que o Reiki realmente tivesse esse desenvolvimento que hoje está aí. Eu sei que muitos de vocês que estão aqui devem ter trabalhado muito, assim como eu, durante a pandemia, com o Reiki, e isso também ajudou muito nessa difusão, nesse conhecimento geral. Mas isso é o mundo de hoje, né? E a gente tem aí o Reiki como uma terapia centenária, né? Então vocês estão vendo aqui atrás de mim esse senhor, que vocês que são reikianos conhecem muito bem, Mikao Sui Sensei. Mikao Sui Sensei, ele foi a pessoa que trouxe o Reiki para nós como nós conhecemos hoje, tá? Porque eu vou contar aqui, eu tô vendo que tem bastante gente que não é meu aluno, né? Os meus alunos que estão aqui já conhecem bem essa história. Então, o que eu vou contar aqui para muitos de vocês vai ser talvez novidade, tá? Talvez vocês pensem, da onde ela tirou essas histórias que ela está contando aqui? E eu vou dizer o seguinte para vocês que estão aqui me ouvindo essa noite pela primeira vez. Tá vendo que tem bastante gente nova e interessada sobre o assunto. Eu vou dizer uma coisa para vocês. A história do Reiki está se construindo cada vez mais. Nós temos mestres de Reiki pesquisadores, muitos mestres de Reiki hoje pesquisadores que foram até o Japão, que entrevistaram mestres e estão escrevendo cada vez mais livros, trazendo cada vez mais profundidade pra gente com relação ao Reiki. Que bom, Valdir. Elda é uma querida, né? Então, pessoal, hoje nós vamos falar sobre uma história que não se contou muito. Que bom. Elda, um beijo pra você. Então, gente, eu vou contar aqui uma história que não se conta muito, tá? Mas que cada vez vai se contar mais, eu tenho certeza, porque o nosso trabalho é difundir essas histórias, né?
Então, o que acontece? Nós temos este manual aqui, né? Então, quem é mestre Holy Fire, possui Holy Fire, com certeza tem este manual aqui, né? Esse manual aqui é do mestre William Lee Rand, né? Meu professor. E quem é o Sui tibetano aqui no Brasil, né? Ou em outros países de língua portuguesa que está assistindo essa live aqui hoje, com certeza já ouviu falar nele ou já viu na sua própria linhagem o nome dele, porque ele é um grande difusor do Reiki, né? E ele escreveu esse manual aqui, né? E eu fiz a tradução desse manual, trouxe ele para o Brasil, para Portugal também, alguns países que falam a língua portuguesa, né? Ele está sendo distribuído. Foi uma honra enorme traduzir esse manual. Eu estou hoje na tradução do terceiro manual já do William Lee Rand. E o que acontece, gente, aqui ele faz um estudo da história do Reiki, ele traz de uma forma muito clara, uma compreensão incrível. E ele na verdade, ele tem contato e é amigo de muitos desses pesquisadores que foram para o Japão, né? Inclusive um que é japonês, que é o Hiroshi Doi Sensei, lá no Japão, que é membro da Usui Reiki Ryoho Gakkai. O Hiroshi Doi Sensei, ele hoje já deve ter mais de 90 anos, mais ou menos, e ele foi um dos responsáveis por levar muito do conhecimento das histórias do Mikao Usui, da Gakkai, né? A Gakkai foi a associação de Reiki criada por Mikao Usui, e então nós passamos a ter informações. Ele, junto com Frank Arjava Peter, inclusive também, Walter Lubeck, e temos outros pesquisadores também que estão trazendo muitas informações. Então hoje a gente consegue fazer ali uma colcha de retalhos das informações e nós também podemos fazer como eu posso dizer, nós podemos fazer uma apuração do que era verdadeiro da história e o que não era verdadeiro. E o que nós sabemos, pessoal, começa estudando. Eu vou até virar um pouquinho aqui a câmera para vocês verem melhor, tá? Este símbolo aqui, né? Então, isso daqui é um kanji, tá? Vocês devem estar vendo invertido por conta da câmera, não tenho certeza, mas esse daqui é um kanji que era como se escrevia Reiki, na época de Mikao Usui Sensei, que é este senhor aqui. Eu tô falando de 1922, 100 anos atrás. Esse kanji em japonês significa Reiki, mas em chinês significa Linchi. Porque o Reiki significa energia vital guiada por uma energia superior. É um dos significados de Reiki, né? Ou energia vital e energia espiritual também, né? Se traduz dessa forma. E o que aconteceu? Em 1922, esse senhor Mikao Usui não estava atrás do Reiki. Ele estava atrás de encontrar o significado da vida. E durante um processo de depuração, de entrega, de meditação profunda, após anos de prática que ele já vinha desempenhando meditativas, ele alcançou a iluminação que nós chamamos de Anshin Hitsume. Anshin Hitsume em japonês, que é uma forma de iluminação, tá? Que faz com que a pessoa entre num estado grande de paz. É uma paz sobrenatural, tá? É uma paz sobrenatural em que as pessoas, elas compreendem o fluxo da energia, que tudo está num caminho, que tudo está certo e tudo está no seu lugar. Isso entra numa compreensão interna, tá? E naquele momento ele sentiu, eu estou no universo e o universo está em mim. Ele teve essa percepção física, não lógica, porque isso todo mundo escreve, fala, é muito fácil. Agora sentir,
ter essa percepção é outro papo, né, pessoal? Ele teve isso. E junto, ele também alcançou a dádiva do Reiki. Não foi algo proposital, ele recebeu isso, essa dádiva maravilhosa. Ele percebeu quando ele descia a montanha sagrada em que ele estava, fazendo essa prática nesse momento, que se chama Monte Kurama, ele tropeçou, machucou o pé e fez o que qualquer pessoa faria naturalmente, colocou as suas mãos nos pés e percebeu que estava canalizando Reiki. Antes dele, nós temos hoje conhecimento de que a palavra Reiki já era utilizada, sabe, gente? Por outras pessoas. Por isso, ele chama o Reiki de Reiki Usui. A Usui Reiki Ryoho Gakkai, né, que é a associação dele. Por que ele não chamou apenas de Reiki? Porque era o Reiki do Usui. Porque a palavra composta de 2 kanjis, Rei e Ki, nesse ideograma da época, também já havia sido usado por outras pessoas que canalizavam energias curativas, não necessariamente igual ou na mesma forma que nós fazemos como reikianos que somos. Mas este senhor aqui, como vocês podem ver nessa foto, chamado Mataji Kawakami, ele criou em 1914 a Reiki Ryoho. Pois é. E ele foi autor de um livro que se chamava A Cura Reiki e Seus Efeitos, que foi publicado em 1919, conforme está aqui. Tá? Então, a gente tem uma comprovação documental de que outras pessoas usavam essa expressão antes de Mikao Usui. Olha só que coisa interessante. E eu sei que talvez essa informação esteja chocando algumas pessoas. E quando isso acontece, eu falo assim, respira um pouquinho, ouve mais um pouco. E daí depois, se você não precisa acreditar em mim, tá? Depois pega, vai estudar, vai assistir palestras com vários mestres. Talvez vocês encontrem essas informações de outras fontes além de mim, tá? Então, a gente tem aqui essa informação, tá, documentada de que a expressão Reiki já era usada. E depois, o Walter Lübeck, alemão, também pesquisador, ele descobriu que na China esse kanji aqui significa Lin-Chi e que vinha de uma prática de Qigong, né? Então, é uma prática por meio de exercícios que faz com que a pessoa consiga movimentar sua energia vital e melhorar. Esse livro existe. Não, ainda aqui no Brasil não, mas acharam essas edições lá no Japão, tá, Rui? Pois é. Então, o que acontece, gente? O Walter Lübeck descobriu que os praticantes de Qigong, depois, quando se tornavam extremamente avançados, eles canalizavam uma energia vital pelas mãos que eles chamavam de Lin-Chi. Escreviam, desse jeito aqui. Olha só que incrível. Então, Mikao Usui Sensei, ele depois de uma prática, né, em 1922, por volta de março e abril de 1922, não se tem a data perfeitamente exata disso, né? O que aconteceu? Ele pega e depois dessa meditação ele começa a canalizar o Reiki e ele acha isso tão incrível que ele quer levar isso para o mundo. Então a primeira coisa ele começa a abrir uma clínica e daí muita gente vai atrás dele, só que ele no começo, segundo os relatos dos mestres da Gakkai, entrevistas realizadas, tá? Ele no começo, ele não fazia Reiki como a gente faz hoje. O que ele fazia? Onde doía, ele colocava a mão. Então a gente tem inclusive uma história super famosa de uma pessoa com dor de dente, que ele vai lá e coloca a mão no rosto da pessoa no local onde o dente estava doendo, né? Uma das primeiras histórias que a gente tem do Mikao Usui usando o Reiki. Então no começo, o que ele fazia? Ele tocava aonde tinha dor, onde estava ferida, onde estava machucado, ele ia lá e colocava as mãos
acima desse local. Era assim que ele começou. Depois ele percebeu que ele podia sentir o que a gente chama de linha da doença, em japonês, Biosen, alguns chamam de Biosen. Em japonês, geralmente, até onde eu sei, a gente tem oxítonas, por isso eu pronuncio Biosen, mas estou sujeita aí a erro, tá? Então, ele começou a desenvolver essa percepção da linha da doença, ou Biosen. Então ele pega e começa a escanear o corpo e as suas mãos, pela sensibilidade, começam a perceber aonde está a energia de baixa frequência. Então a reação da energia de altíssima frequência do Reiki com a energia de baixa frequência das doenças. Porque não necessariamente aonde está a dor, aonde está fisicamente a doença, é que realmente é a origem da doença. Onde precisa ser tratado com o Reiki. Então ele começa a desenvolver isso. E aí o que acontece? Ele começa a desenvolver os processos de sintonização, mas ainda muito rudimentares, para passar o Reiki para outras pessoas. E aí tem um grande evento no Japão, um evento trágico, que é o grande terremoto de Kanto. E neste grande terremoto de Kanto, existem centenas de milhares de mortos e feridos. É uma situação de grande necessidade que o Japão passa. E Mikao Usui Sensei se voluntaria para ir até lá e tratar as pessoas. Só que ele precisava desenvolver, ele precisava de mais reikianos, ele precisava de mais coisas. Então, aí vem o Reiki pelo olhar, o Reiki pelo sopro, que são técnicas fabulosas para serem usadas na nossa prática. A gente ensina isso no nível 2 de Reiki. Antigamente não se ensinava, hoje já se ensina, porque se trouxe essa informação sobre essa técnica. Ele pega e melhora o sistema de sintonizações, ele muda o sistema, porque antes era muito rudimentar, e ele traz outros sistemas, ele melhora toda essa parte de sintonização. E as sintonizações, gente, depois passada essa situação do grande terremoto, ele começa a crescer, né? A escola dele, o centro dele começa a crescer de uma forma muito ampla. E o que acontece é que ele passa a ter muitos alunos, ele começa a ter os mestres dele, né? Então ele tinha 3 níveis, na verdade, o Reiki, que era o Shoden, Okuden e o Shimpiden, né? Então Okuden nível 1, Okuden nível 1, gente, fugiu a palavra, acabei de falar. Shoden nível 1, Okuden nível 2 e Shimpiden o mestrado, né? Então, ele pegava e tinha esses 3 níveis de Reiki, e o Okuden ele dividia em 2 também, né? Ele traz os símbolos do Reiki nesse momento, olha só, gente, nesse momento ele traz os símbolos do Reiki porque ele, Mikao Usui, não precisava de símbolos para trabalhar, mas nem todo mundo conseguia ter uma percepção da energia como ele, então ele traz os símbolos que ele pegou emprestado de outros sistemas, outras práticas, ele traz os símbolos para o Reiki, para facilitar a vida do reikiano. E então ele cria um sistema, né, com tantas informações, e ele incentivava os reikianos a receberem sintonizações constantes. Então, olha que riqueza, quanta coisa que chegou pra gente de uma forma tão diferente. Pelo menos pra mim chegou de uma forma muito diferente, né? Quando eu me tornei reikiana. Eu acredito que os meus alunos que estão aqui, né, os mais recentes, principalmente, deixa eu colocar o manual aqui do lado, os mais recentes principalmente, eles não têm dúvidas com relação a tudo isso que eu estou dizendo, porque essas informações para eles já vêm fresquinhas, mas talvez para alguns de vocês que estão aqui me ouvindo, tanto ao vivo quanto gravado após, talvez essas informações sejam novidade.
né, não tenham chegado para vocês de uma forma tão fresquinha. Então isso tudo é muito interessante porque, percebam, desde o momento em que o Mikao Sui recebeu a dádiva do Reiki até depois do terremoto de Kanto, quando o Reiki começou a se difundir lindamente pelo Japão, olha quanta coisa, né? Olha quanta coisa ele fez. Então, muitas vezes a gente podia imaginar que essa sistemática do Reiki foi feito como um download, né? Ele recebeu a dádiva do Reiki, a iluminação, e daí fez, baixou tudo e ele já sabia tudo, quando não. Ele foi sentindo, ele foi intuindo, ele foi meditando, ele foi objetivando levar isso cada vez mais e melhor para os seus alunos e para aqueles que ele tratava, né? E que os reikianos tratavam. Então, olha que coisa linda, né? Ele ir evoluindo a prática. E a gente tem anotações dele de aula, a gente tem anotações de um aluno dele que ele fez durante as aulas sobre frases que ele falava, né? E aí o que aconteceu? Ai, que bom, Jana! Lendo essas frases, tem um trecho anotado da aula dele que ele diz que haveria alguém que faria melhor o Reiki que ele. E ele também disse que o reikiano, o praticante de Reiki, tinha o objetivo de canalizar cada vez mais energia, de mais frequências curativas. Então, gente, que coisa incrível, né? Ele já sabia disso, ele sabia que o Reiki deveria evoluir, que ele deveria crescer. E a gente tem também a informação que foi relatado pelos alunos dele na lápide, né, no memorial a Mikao Usui, que o objetivo dele não era restringir o Reiki a uma pessoa, que o objetivo dele era levar o Reiki para um maior número de pessoas, que o Reiki deveria ser um bálsamo para toda a humanidade. Então, a intenção dele não era restringir o Reiki. Depois do Mikao Usui, teve um outro senhor que fez aniversário semana passada, que foi Hayashi Sensei, que foi aluno de Mikao Usui Sensei, um dos últimos alunos, na verdade, e que tinha conhecimentos médicos, né? Hoje a gente tem a dúvida de que se ele foi médico, tá? Então hoje a gente acredita que Mikao Usui Sensei, que Sujiro Hayashi não tenha sido médico de verdade, tá? Mas que ele tinha conhecimentos médicos pelas informações que estão sendo apuradas hoje, tá bom? Não é uma certeza isso que eu estou dizendo, tá? Então é uma coisa que a gente ainda vai ter certeza, espera-se que uma hora a gente tenha certeza sobre isso. E porque ele tinha conhecimentos médicos, Mikao Usui Sensei pede a ele que desenvolva ainda mais a prática com base nesses conceitos. E Hayashi Sensei coloca os clientes de Reiki dele em macas, né? Coloca em macas. E nós que somos terapeutas agradecemos a Sujiro Hayashi. Eu agradeço toda vez que eu falo nesse assunto, eu agradeço a Sujiro Hayashi porque a nossa coluna de terapeuta realmente agradece, né? Para quem atende presencialmente, ter que ficar curvado, numa posição que não é muito ergonômica, realmente não é a melhor situação, né? Então ter uma maca, né? Ter ergonomia para trabalhar é muito bom. Mikao Usui Sensei atendia em cadeiras e em tatames no chão, tá? Então realmente, eu não sei se vocês já fizeram um atendimento no chão, para algumas pessoas que são acostumadas a ficar ajoelhadas bastante tempo, não é problema, mas para quem não é, né, pode ser um pouco complicado. Então essa é uma evolução que ele traz. E outra evolução, ele cria um código de tratamentos, porque ele fez as análises, né, dos principais pontos que eram tratados para determinadas doenças, e ele cria um guia curativo, um guia de tratamento do Sujiro Hayashi, tá? Para facilitar os reikianos que não tinham ainda desenvolvido uma boa sensibilidade ao Biosen, tá? Ao Biosen.
que é a sensibilidade nas mãos, né? Não eram muito intuitivos, não conseguiam trabalhar muito a intuição, então, para uma forma de ajudar, e o Sujiro Hayashi criou foi justamente essa. Então, temos aí Sujiro Hayashi, de novo, evoluindo a prática. E depois dele, nós temos mais uma pessoa que evolui o Reiki, que foi Havayo Takata Sensei, né? A Havayo Takata, muitos de vocês devem conhecer a história, foi mestre, né, formada por Sujiro Hayashi. Ela nasceu no Havaí, mas a origem da família dela era japonesa. Ela recebeu o treinamento de Reiki no Japão, de Sujiro Hayashi. Não vou entrar aqui em todos os detalhes da história de cada um deles, porque não temos tempo hábil para isso. Mas Havayo Takata, o que acontece? Ela, quando trouxe o Reiki do Japão para o Ocidente, nós estávamos vivendo um período pós-guerra. Tá? Na verdade, período da Segunda Guerra Mundial e pós-Segunda Guerra Mundial. E ela morava no Havaí, que é parte dos Estados Unidos. Estados Unidos estava contra o Japão, então para o norte-americano naquela época tudo que era japonês era ruim. Então vocês imaginam, eu estou falando mais ou menos dos anos 40 até os anos 80, né? De 1940 mais ou menos até 1980, que foi quando ela faleceu. Uma mulher de origem japonesa, trazendo uma prática com símbolos, com Reiki pelo olhar, Reiki pelo sopro, várias sintonizações, como o Mikao Usui Sensei fazia, porque para o Mikao Usui Sensei tinha que ter várias sintonizações, eram as reuniões chamadas Reijukai que ele fazia. Então imagina ela trazendo isso para um país norte-americano, né, como os Estados Unidos, extremamente religioso, cristão, em que algumas práticas poderiam ser consideradas como seitas e símbolos poderiam ser considerados como algo profano, algo realmente não bem visto. Realmente complicado. Ela foi muito inteligente e fez muitas alterações ao Reiki. Ela tirou então as várias sintonizações que eram feitas ao longo do tempo, criando uma sintonização para cada nível. Na verdade, minto. Nível 1 eram 4 sintonizações. Nível 2, 1 ou 2. E o nível 3, Shimpiden, era uma apenas. E além disso, pessoal, eu não sei se vocês sabem, mas há muita probabilidade de ter sido Havayo Takata Sensei que introduziu ao sistema de Reiki o símbolo Daikomyo. Porque, segundo esses estudos, esses estudiosos, pesquisadores, eu sei que isso pode chocar muita gente, mas eu acho importante a informação chegar. Vocês não precisam, de novo, acreditar no que eu estou dizendo, mas podem pesquisar a respeito, tá? Com William Lee Rand, Walter Lubeck, enfim, Hiroshi Doi Sensei, né? Que realmente o Mikao Usui Sensei usava o Daikomyo para mostrar para o mestre de Reiki qual era a missão dele, qual era o objetivo dele, mas não utilizava esse kanji do Reiki, né? Esse kanji, desculpa, não do Reiki, esse kanji representando o Daikomyo, da escrita, ele não utilizava em princípio como símbolo, mas sim para indicar, para explicar para os seus alunos. E então, Havayo Takata Sensei traz esse símbolo. E sempre que eu penso nessa história, eu medito sobre a história do Reiki hoje, que tantos símbolos foram trazidos para o sistema, né? Existem vários sistemas com muitos símbolos. E eu penso, por que Havayo Takata Sensei não poderia, eventualmente, ter canalizado este símbolo? Né? Quando as pessoas falam, eu não acredito que foi Takata Sensei que trouxe o Daikomyo, porque Mikao Usui Sensei usava esse símbolo. Realmente ele usava, a gente sabe que ele usava o kanji, o ideograma, para explicar para os seus alunos mestres o caminho, né, do mestre de Reiki, que o Daikomyo é uma luz, é uma grande luz, e daí, enfim, todo o significado dele é um ponto que vai ficar para outra live. Mas por que Havayo Takata Sensei, sendo uma pessoa tão importante para a história e disseminação do Reiki, não poderia ter recebido esse símbolo de tanta luz? Eu pergunto. Algumas pessoas dizem, foi o Sujiro Hayashi que disse para ela que ela deveria usar esse símbolo. Tem pessoas que falam isso. E eu ainda me pergunto por quê? Por que ela não poderia?
Então eu coloco essa dúvida e essa pergunta para vocês fazerem internamente também. Por que ela não poderia ter trazido esse símbolo maravilhoso que no nível 3 se usa, né, no sistema Usui? Realmente é uma pergunta que não quer calar. Por quê? Né? Então, pessoal, temos aí uma grande desenvolvedora, porque ela, tirando tantas coisas do reiki, ela tirou o reiki pelo olhar, o reiki pelo sopro, toda essa prática de Reijukai sequencial, e introduzindo um símbolo novo, mudando a sintonização, ela mudou o formato da sintonização, ela cria uma sistemática nova, que ficou conhecida aqui no Ocidente como Usui tradicional. Ela também mudou a história do reiki, disse que Mikao Usui era padre, que ele era um reitor de uma universidade cristã, do Shisei University no Japão. Então ela criou muitas histórias que depois, que na minha opinião até um pouco controversas e propositais, para que depois a gente questionasse e fosse atrás das informações, que foi o que muitos mestres fizeram, né? Então realmente nós temos aí toda essa história, e aí vocês veem só na base do reiki, só na história base do reiki, eu falei até agora só dos 3, eu falei só do Mikao Usui, do Sujiro Hayashi, da Havayo Takata. Olha quanta evolução que aconteceu, né? Desde 1922 até 1980, quanta coisa aconteceu, né? E quanta coisa Mikao Usui fez, porque Mikao Usui só teve 4 anos para desenvolver o reiki. Eu fico pensando o que ele teria feito se ele tivesse mais tempo. E aí, gente, a gente hoje conhece o reiki, nós hoje conhecemos o reiki como uma prática extremamente ampla, porque quantos sistemas de reiki nós temos por aqui, né? Nós temos centenas de sistemas de reiki. Eu que ensino o Holy Fire e o ICRT Animal Reiki já há 2 anos e meio, eu recebo certificados de pessoas que já são reikianas, que vêm reciclar comigo níveis 1 e 2, que vêm fazer os mestrados, vêm fazer o treinamento ICRT Animal Reiki, que já vem de outras escolas, né? Então tem o pessoal que começa comigo desde o nível 1 e 2, tem o pessoal que chega de outras escolas. E eu recebo, gente, certificados de muitas pessoas, porque eu peço certificado anterior para fazer o mestrado, né? Para ver se a pessoa tem nível 2, enfim, direitinho, essas coisas todas. E aí o que acontece? Eu pego esses certificados e cada um tem um nome diferente de sistema. Porque as pessoas são criativas e vão recebendo inspirações, intuições, e muda alguma coisa aqui, outra coisa ali, e vão criando nomes diferentes. Deixa eu só ver aqui esse comentário do Jugontijoterapias. Fico imaginando que ela falou isso porque na época da guerra ela não poderia dizer a verdade e ela ia ser perseguida. Exatamente! Concordo totalmente com você. Jugontijo, né? Agora que eu entendi aqui a junção dos nomes. Então, Ju, eu concordo totalmente com você, tá? Essa é a minha teoria também. De novo, teoria, né? Porque nós temos essa ideia, porque realmente, imaginem, pessoal, ela não deixava, a Havayo Takata não deixava os alunos dela, levarem os símbolos do reiki desenhados para casa depois do curso. Então, vocês que são reikianos estão me ouvindo aqui, imagina o Honshaze Shonen sem ter cola no primeiro dia que vocês vão praticar reiki. Você tem que aprender no curso, naquele primeiro dia, e depois, não tem mais. Você tem que decorar naquele dia e acabou, pro resto da vida. O que vocês acham disso? Né? Ia ser uma loucura, mas ela fazia isso. Ela ensinava o Honshaze Shonen, cada um tinha que ir para casa. Depois que ela morreu, os mestres que ela iniciou, os 22 mestres, se reuniram. E aí foi muito engraçado, porque cada um fazia o desenho com algumas variações, sabe? E parece que ela mesma desenhava com algumas variações, se chegou a essa conclusão também. Bom, isso aí, comentários à parte. Depois de Havayo Takata, realmente tivemos muitos novos sistemas de reiki. Muito se desenvolveu, então a gente conhece, centenas de sistemas.
E aqui, gente, eu venho trazer a história de um dos meus professores. Pois é, Ju. Eu venho trazer uma história de um dos meus professores, que é o William Lee Rand. Então, o William Lee Rand, ele aprendeu Reiki em 1981 por uma das mestras que a Takata ensinou. Tá? Então, uma das mestres que estudaram com a Takata. E o que aconteceu foi que ela pegou e entregou o Reiki para o William Lee Rand, assim, tipo, na caixa, né? Como muitos de nós também. E quando ela entregou, fez a sintonização e falou assim, toma, o Reiki é isso? É só isso o Reiki. Então, toma. Que muitos de nós aprendeu assim. Eu aprendi assim. Não, o Reiki é isso. Mas o William Lee Rand, ele trabalhava com metafísica há um bom tempo, ele morava com um xamã do povo Kahuna, no Havaí, e o que aconteceu foi que ele já tinha assim, um caminho diferente do usual há muito tempo. E ele saiu para meditar depois da sintonização, ele conta, que saiu para andar, e que ele estava no meio da natureza, quando ele ouve uma voz, e a voz diz, essa energia pode evoluir. Ele ouve essa voz. E ele não conta para ninguém, ele guarda isso para ele. Mas ele leva a prática dele com Reiki com isso em mente, que é algo que pode evoluir. E, gente, isso vinha de Mikao Usui, só que isso acabou. Isso acabou quando veio para o Ocidente pelas razões óbvias, que a gente já explicou. Então, o que acontece? Ele começa a desenvolver o Reiki. Primeiro, ele trabalha no desenvolvimento. Então, gente, quem é o Usui tibetano? Foi ele que criou o Usui tibetano. Ele também cria, junto com os alunos dele, a sistematização. Não é que ele recebeu símbolos, tá? Ele cria a sistematização do Karuna Reiki. Então, olha só, ele foi desenvolvendo. Quantos de vocês devem conhecer a técnica do joelho, a cirurgia psíquica ou chamada cirurgia Kahuna do Reiki, né? Então, tantas técnicas que ficaram muito famosas, inclusive aqui no Brasil, e são realmente muito conhecidas, muito úteis, que foi ele que criou, né? Então, ele também trabalhou muito o Reiki para paz no mundo e para melhoria de questões ecológicas, melhoria da humanidade como um todo. Trouxe as mandalas da paz mundial. Quem me acompanha sabe que a gente faz a meditação com as mandalas da paz mundial e envio de Reiki para o planeta uma vez por mês, aqui junto com os outros, com o resto do mundo, né? Que é uma data específica que a gente faz isso no mês. Então ele cria tudo isso, ele trabalha de uma forma a desenvolver o Reiki e usar o Reiki de uma forma para melhorar o planeta. Se isso não tem a ver com o que aquele senhor ali quis, eu não sei o que tem. Então, se ele estava desde sempre extremamente alinhado com este senhor aqui, Mikao Usui Sensei, com o ponto de vista dele, mesmo sem conhecer toda a história. Porque ele só veio a conhecer a história muito tempo depois. Ele é extremamente amigo do Walter Lubeck, ele é extremamente amigo do Hiroshi Doi, ele é amigo do Yakuten Inamoto, ele é amigo do Frank Ajava Peter, ele inclusive já levou o Frank Ajava Peter para dar um monte de curso lá no centro de treinamento de Reiki dele nos Estados Unidos. Eles escreveram um livro juntos, né? Walter Lubeck, Frank Ajava Peter e William Lee Rand. Então eles são muito próximos, né? O William Lee Rand inclusive vende um dos livros do Hiroshi Doi lá nos Estados Unidos, né? Então eles são todos muito ligados mesmo, eles fizeram uma conexão de amizade e de apoio mútuo pela difusão do Reiki. E notem, pessoal, cada um deles usa um sistema diferente, e isso eu acho maravilhoso. Cada um deles é de um sistema diferente. Então o Hiroshi Doi Sensei, ele é da Gakkai, mas ele criou um sistema que chama Gendai Reiki, que traz o Reiki japonês mais próximo, né, pra gente no mundo inteiro. O Frank Ajava Peter ensina uma sistemática japonesa que é a mesma sistemática que o Sujiro Hayashi ensinava, que se chama Jikiden Reiki. O Walter Lubeck ensina uma sistemática que ele trouxe, que é o Rainbow Reiki. E o William Lee Rand
começou ensinando o Reiki da Takata, criou o Sui tibetano, o Karuna Reiki, e depois de tudo isso, ele foi a pessoa que trouxe aqui para o mundo, porque ele não criou, aí ele recebeu o Holy Fire Reiki. E o Holy Fire Reiki realmente é um sistema que tem tudo isso que a gente conversou aqui de uma forma muito clara. É um sistema que foi recebido e que ele vem evoluindo ao longo do tempo, né? Então ele foi recebido em 2014 como Holy Fire. Depois ele teve uma evolução porque o Holy Fire vinha só no nível de mestrado, né? Então se recebia o Holy Fire no nível de mestrado apenas, que é uma energia que vem com uma amorosidade, né? O amor da criação, o amor divino, essa sensação maravilhosa de ser amado, um símbolo que traz orientação, capacitação, limpa, trata em todos os níveis, holístico, enfim, nossa, assim, as possibilidades de tratamento são incríveis. Aí depois no Holy Fire 2, isso foi ampliado para os níveis 1 e 2 de Reiki também. Então, essa energia começou a ser trabalhada desde o nível 1 e 2 de Reiki. Isso foi possível começar, né, já ter a sementinha ali. É nível 1 e 2 de Reiki, normal, mas independente disso, nós temos aí algo que tem algo a mais. A sintonização muda também, né? É diferente o processo de sintonização, porque não tem interferência da energia do mestre. Pois é, surreal, né? Eu também acho. Eu sou suspeita pra falar, Ju. Amor infinito por essa frequência. É todo mundo aqui, os Holy Fire aqui. Beleza. Tá tudo pegando fogo aqui hoje. Eu tô até corada, não sei se vocês notaram. Eu tô corada aqui, é muito Holy Fire, né? Ah, que bom. Tô vendo as mensagens de vocês. Boa noite, sempre maravilhoso buscar conhecimento, gratidão. Eu que agradeço, Zélia. A Jana mandando os foguinhos aqui também. Então, Ju aqui falando Holy Fire, a Elda, a Rosana, todo mundo aqui realmente muito, muito feliz com o Holy Fire, né? Eu entendo perfeitamente. E aí, gente, o Holy Fire vem dessa forma. E não bastasse, ele já tá, ele assim, tão... Também tá com o rosto quentinho, Jana? Pois é. Ah, Rui, olha, vamos fazer o Holy Fire. Holy Fire é maravilhoso, todo mundo merece ser Holy Fire, né? Nossa, Rosana, suas mãos estão latejando, que lindo! Cairo, ainda vai ter mestrado do Holy Fire online este ano? Ainda não tô com previsão, Cairo, vai ter o presencial. O presencial tá confirmadíssimo, agora em outubro, né? Então a gente vai ter presencial nível 1 e 2 e o mestrado de Reiki em outubro. O online ainda... Estamos analisando aí, a minha agenda não está pronta para depois de outubro, né? Eu tenho algumas datas porque eu vou participar de um simpósio em novembro, mas eu ainda não tenho as datas do curso, só as minhas datas vão até outubro. Depois eu ainda estou definindo a agenda, tá? Mas então, voltando aqui ao Holy Fire, ele veio, né? Então ele chegou, já evoluiu pro 2 e aí, gente, aconteceu uma coisa incrível. E o William Lee Rand, ele dá aula no mundo inteiro, né? E quando ele recebeu o Holy Fire, ele estava trabalhando com a Colleen Benelli, com a Janice Jones, que era a pessoa que orientava ele espiritualmente. Ele sempre disse, se você quer crescer rapidamente espiritualmente, você tem que estar com alguém que te trabalhe também. Então, você tem que receber também muita energia, tem que ter alguém que esteja olhando os seus pontos para você melhorar, para você crescer. Ele trabalhava com a Janice Jones por muitos anos. Quando ele recebeu o Holy Fire, ela faleceu. E aí a terapeuta dele passou a ser, né, a conselheira espiritual e terapeuta dele passou a ser a Colleen Benelli, que é uma das mestres licenciadas do ICRT também, braço direito dele, e é a minha mentora. Na minha formação eu estou fazendo o processo de licenciamento, né, de mestre licenciado com ICRT, e eu tive a felicidade de ter a Colleen Benelli, né, de dizer que queria ser minha mentora. Eu estou super feliz e honrada com isso. Nossa, uma felicidade incrível. Ela é incrível, gente. Ela realmente é incrível. Aliás, ela vem para o Congresso Internacional de Reiki, viu? Então vale a pena vocês assistirem a palestra dela.
E o que aconteceu foi o seguinte, ele estava já sendo tratado nessa época com a Colleen Benelli, eu tô falando aqui de 2018 já, e a Colleen Benelli, ela e o William estavam lá no Japão, e o William, ele estava dando aula no Monte Kurama, no Japão, tá, gente? Olha só que coisa, ele estava dando mestrado de Reiki, tá? Já pensou mestrado de Reiki no Monte Kurama, no Japão? Então, ele estava dando, e este treinamento em 2018 levou uma das mandalas da paz mundial, inclusive, para o Monte Kurama. E o que aconteceu foi que ele... lá naquele processo daquele treinamento, na energia da montanha sagrada onde Mikao Usui Sensei recebeu a dádiva do Reiki, ele recebe uma nova frequência, que é a frequência do Holy Fire 3. E a frequência do Holy Fire 3 vem unida à consciência da unificação, ela traz a consciência da unificação. Para quem não conhece, nunca ouviu falar, entra no meu blog, tem um texto sobre a consciência, a energia da consciência da unificação, que tem tudo a ver com a mandala da paz mundial, de todos nós sermos nas nossas diferenças iguais, né? Traz a consciência da unificação e traz uma energia que trabalha a retomada do nosso eu autêntico, tratando as nossas partes dormentes não curadas e o nosso eu culturalmente criado para que a gente se conecte com a nossa autenticidade. Então isso é o Holy Fire 3. Depois, gente, como vocês bem sabem, em 2020, a pandemia do Covid-19 se alastra pelo mundo, entramos em isolamento, e o que acontece é que vem para nos ajudar num momento de grande necessidade o Holy Fire Online. Então o Holy Fire 3 passa a ser online, essa frequência tem um upgrade incrível, e eu tô vendo aqui que tem muito mestre Holy Fire acompanhando essa live, né? E o que acontece? Esse upgrade faz com que os cursos online sejam essa coisa incrível que eles são, né? Então é uma energia que, independente da gente não estar no mesmo lugar, ela permeia e faz com que seja como se você estivesse no presencial, né? E eles, além de tudo, eles preparam, né, toda uma parte de ensino online, gente, que eu vou falar para vocês. Uma parte desse manual aqui é só para vocês aprenderem a fazer o ensino online, né, com todas as dicas. E aí a gente tem 42 páginas, tá? Só sobre o ensino online. Então, realmente, eles fazem um trabalho incrível lá na ICRT, eu tenho que dizer, né, do International Center for Reiki Training, que é do William Lee Rand, né? Ah, que bom, Ivan, fico feliz, tá falando aqui o Ivan, lembrei de você ontem dando aula de nível 1, Holy Fire, ai, muito bem, impossível não citar você, meu Deus, vocês estão todos no meu coração. E se vocês soubessem, os meus alunos, o quanto eu cito vocês em aula, é que vocês não assistem todas as minhas aulas, mas eu falo de vocês o tempo todo, o que vocês falam pra mim, o que vocês compartilham, gente, vocês me ensinam também. Então, para mim é uma troca muito grande. Que legal, Jana escrevendo aqui, é incrível, sem palavras para descrever o online. Pois é, e a Rosana, o material é muito bom, fantástico, eu concordo com você, Rosana. É uma honra ter traduzido isso, sabe? Realmente, eu sou, nossa, eu tenho uma honra de ter feito isso, eu tenho um carinho por esse material que você não faz uma ideia. Quando eu vejo as pessoas falando dele, quem escreveu foi o William Lee Rand. Eu só fiz a tradução, mas eu tenho um amor que é uma coisa assim incrível por esse material. Bom, seguindo aí essa parte de evolução, então o Holy Fire 3 Online faz com que realmente o treinamento vá para um outro nível, né? Então, o treinamento realmente do Holy Fire, quando entrou essa frequência online, levou os treinamentos de Reiki para um nível, assim, maravilhoso, incrível mesmo, né? Por todos os motivos que eu já mencionei para vocês até nas lives anteriores, a gente vai falar mais disso também, né? A gente vai entrar em detalhes, hoje a gente tá falando de evolução, né? E, gente, como a gente usou, né, nesses 2 anos de isolamento social,
Nossa, como a gente usou essa frequência do Holy Fire, como ela chegou bem. A gente aprendeu muito a fazer tratamentos à distância, que a distância funciona não só para os cursos, mas para terapia também. Nossa, realmente a gente ajudou muitas pessoas, muitos animais, o planeta com essa frequência. E como tem cada vez mais mestres Holy Fire no mundo, e vocês que estão aqui são parte disso, como essa energia está cada vez mais ancorada aqui, como vocês estão usando cada vez mais, essa energia tende a crescer e trazer mais possibilidades cada vez mais e mais, porque todo mundo está usando, nós estamos ancorando essa frequência no mundo inteiro, e nós aqui no Brasil, em Portugal, quem está assistindo aqui essa live, nós todos estamos fazendo com que novas frequências do Reiki mais fortes, mais necessárias, que vão fazer tratamentos cada vez melhores, cheguem. Então todos nós temos participação nisso. E foi nesse sentido que chega para nós a última versão do Holy Fire, que é o World Peace Reiki. Então agora nós temos o Holy Fire 3 World Peace Reiki. Eu sei que muitos de vocês já são World Peace Reiki, os que estão aqui já atualizaram a sua energia, para o World Peace Reiki. E essa energia realmente é maravilhosa, porque ela vem num momento de guerra, num momento de incerteza, num momento de dúvidas, de medo, de ansiedade, que foi o começo desse ano. Então a frequência vibratória do planeta ficou muito complicada esse ano. A gente tá vivendo muita dualidade, muita guerra, muito eu sou certo, você é errado, medo do futuro, e isso faz com que a ansiedade, síndrome do pânico, medo, isso cresça muito, E o William Lee Rand, ele realmente sentindo isso, ele meditou com a energia e ele pediu para o Reiki que viesse uma resposta, uma energia de ajuda, E ele realmente recebeu isso pouco tempo depois. Olha que coisa linda. Ele recebe ao longo de 3 cursos, ele dá o nível 1 e 2. Primeiro, ele, numa prática com a Colleen Benelli, ele percebe, ele sente que o reikiano, ele é um veículo para a paz. Então, ele, num trabalho com a Colleen Benelli, ele tem essa intuição muito forte que o reikiano é um veículo para trazer a paz no mundo. Depois ele dá um curso de Reiki 1 e 2, percebe que a frequência está mudando, aí ele dá um mestrado de Reiki em sequência, e ele recebe a experiência no Rio da Paz, que é uma das novas experiências do sistema, e então, depois, por último, ele recebe, no último curso, que foi um curso de Karuna Reiki, ele recebe a ignição da paz mundial, que é algo que foi modificado. Então, ele traz, ao longo desse processo, uma nova energia que é ligada à paz. E a paz, gente, a gente primeiro encontra na gente. A gente não pode querer a mudança no mundo se a gente não muda. Então, a gente precisa fazer a nossa modificação interior, encontrar a nossa paz interior, para que isso possa reverberar no universo. E essa energia busca isso. É o viver no só por hoje. É o viver no não me preocuparei. Confiando de que tudo está no seu lugar. Entendendo que tudo está no seu lugar, mas ao mesmo tempo ser passivo não é ser ser pacífico não é ser passivo. São coisas diferentes. Você ser passivo significa você não agir, e a ação pela paz é algo ativo, a gente se move por isso, a gente se movimenta nesse sentido. Então é algo muito rico, a gente busca a paz, mas não é uma paz que você fica sentado meditando e esperando que as coisas aconteçam. Você toma a sua atitude, você pega o seu papel, pega o seu propósito e põe para o mundo. Você coloca isso para o mundo. Então isso é muito bonito, isso é muito real, e é o que a gente precisa para movimentar a humanidade, para que a gente crie o melhor mundo que a gente pode,
e completamente conectado então com o projeto das mandalas da paz mundial. E ao mesmo tempo que ele recebe essa nova frequência do Reiki, o que acontece? A mandala que ele entregou lá no Monte Kurama em 2018, ela é movimentada e colocada no templo principal do Monte Kurama. Olha que coisa incrível, a sincronicidade. Essa mandala vai para esse templo, e então nesse templo, ela sendo colocada ali, né, ancora e completa todo esse projeto das mandalas para a paz mundial que estão em pontos estratégicos aqui do planeta, né, para trazer a paz na humanidade. E não é à toa que junto com toda essa energia do Holy Fire, ao mesmo tempo é recebida a energia do Animal Reiki, que é conectada com a árvore da vida, porque são coisas que se complementam, né? Então a energia do ICRT Animal Reiki, ela vem para trazer a consciência da unificação em outros níveis. A consciência da unificação, quando a gente está falando de Holy Fire, ela trabalha a unificação da humanidade, né? Então, independentemente do que você pensa, de como você é, do que nós somos diferentes uns dos outros, nós respeitamos e recebemos. Agora, o Animal Reiki, ele trabalha isso com toda a vida na Terra, não só na humanidade, mas com todos os animais, todos os reinos. Então, a gente tem algo que realmente se completa aí, e vem juntos, vem caminhando juntos. E vocês que estão aqui, que são mestres Holy Fire, ou que uma hora vão entrar nesse caminho, então, que vão sentir esse chamado, vocês são esses agentes de uma energia que vem evoluindo. Olha só, gente, eu tô falando aqui há mais de uma hora já, meu Deus do céu. Com esse fogo aqui, nossa, eu tô sentindo assim, energia assim, realmente muito quente aqui em volta. Então, vocês que estão aqui me assistindo, que já são Holy Fire, vocês que estão aqui me assistindo e que estão aqui porque estão sentindo esse chamado enorme dentro do coração para se tornar Holy Fire, vocês todos são parte desse movimento de evolução. Vocês que são reikianos de outros sistemas, porque não tem melhor e pior, vocês também são parte desse movimento de evolução, porque quanto mais nós ancoramos a energia Reiki no planeta, mais frequências vão chegar, mais o Reiki vai evoluir. E a gente vai poder fazer cada vez mais coisas, como nós fazemos com o Holy Fire, e eu tô falando aqui especificamente do Holy Fire porque é o meu sistema, a gente poder trazer experiências, colocações, ignições, desconexões espirituais, a gente poder fazer com que os símbolos do Karuna Reiki, que já eram incríveis, ficarem uma potência que eles são com o Holy Fire, fazer esses tratamentos maravilhosos, o Reiki à distância, o curso à distância, o curso presencial, o tratamento presencial, tudo isso, gente, tá cada vez mais forte, a gente pode fazer cada vez mais e melhor, ajudar cada vez mais pessoas. Quem me acompanha nas experiências que eu faço uma vez por mês, né, já fiz esse mês agora, eu vou fazer mais uma no mês que vem. Às vezes a gente tem ali 60 pessoas, mais os seus animais, mais quem tá do lado, enfim, nem sei quantas pessoas tem ali, e animais recebendo tudo aquilo ao mesmo tempo, uma energia numa potência incrível e maravilhosa. É incrível isso. E a nossa união, gente, quando a gente se encontra para o Reiki, para o planeta e para a meditação pela paz mundial, que a gente se encontra aqui, né, e todo mundo junto, enviando essa energia, melhorando o mundo. Gente, o que é isso senão a evolução do Reiki? E eu tenho certeza que o Reiki vai fazer com que cada vez mais a gente possa ajudar o mundo e fazer o nosso papel, né? Eu tenho certeza disso. E são vocês que vão fazer isso, porque vocês estão usando o Reiki, não é mesmo? Deixa eu ver aqui o que a Jana escreveu. Su, você precisa dar essa palestra no congresso. Muitas pessoas vão entender muita coisa, maravilhoso. Gratidão, Jana, gratidão. Eu fico feliz de estar aqui falando para vocês, que vocês estão aqui me ouvindo, e vocês vão levar isso adiante, né? Porque vocês estão absorvendo isso, essa palestra vai ficar gravada. A Rosana escreveu aqui, estou amando, que bom. Fico muito feliz. Eu fico feliz de poder compartilhar isso com vocês. Tudo isso que eu falo aqui
sai do meu coração, dos meus estudos. Eu não preciso fazer um roteiro, decorar e tudo mais, porque faz parte do meu curso, né? Então, meus alunos que estão aqui de mestrado Sul e Holy Fire, essa é a história do Reiki, né? Eu tô resumindo um pouquinho mais aqui no curso de mestrado, eu dou mais detalhes, claro, né? Mas é isso, gente, a gente entendendo toda essa história. Olha só, eu falei todo esse tempo de história do Reiki. Quanto a gente não aprendeu sobre o Reiki? Olha só, a gente aprende lá na base que é bom receber muitas sintonizações. A gente aprende lá na base que os símbolos foram trazidos, então por que não pode ter mais símbolos chegando o tempo todo para melhorar ainda mais o Reiki? A gente aprende lá na base que o Biosei foi desenvolvido, né? Então a forma de aplicação de Reiki foi mudando ao longo do tempo, olha só. Então tem o Biosei, tem o Rei-de-Rô, tem posição de mãos, tem tratamentos específicos para doenças específicas, tem tanta coisa que pode ser feita, o Reiki pelo olhar, o Reiki pelo sopro, o Reiki à distância, né? A gente pode trabalhar o Reiki, que é uma coisa que já Mikao Usui fazia com afirmações. Então tem tanta coisa ali da base que foi sendo trazido e daí foi sendo modificado e acrescido aqui, modificado ali, e a frequência aumentando, e a frequência aumentando, e o Reiki se espalhando pelo mundo e a gente ajudando cada vez mais pessoas. Isso é evolução. Isso é evolução. E eu convido vocês a crescerem junto com o Reiki, permitirem que o Reiki seja uma luz de orientação para vocês, que vocês possam se conectar com essa energia, conversar com essa energia, pedir orientação, para que a prática de vocês e a vida de vocês fique cada vez melhor. Que eu acho que esse é o grande objetivo. Mikao Usui Sensei ensinava os seus alunos de mestrado, o objetivo dos alunos de mestrado é que eles chegassem à iluminação do Anshin Hitsumei. Ele queria que os alunos dele chegassem ao Anshin Hitsumei. Então, o objetivo do mestre era espalhar a luz pelo mundo. Por isso o Daikomyo é a luz da iluminação. Isso se perdeu com a morte de Mikao Usui Sensei. Ele conseguia fazer isso. E isso se perdeu com o falecimento dele. Mas o William Lee Rand acredita que o World Peace Reiki seja um caminho, já seja um caminho para a gente reconectar com essa intenção de Mikao Usui Sensei. Então, eu desejo que o Holy Fire continue evoluindo, que a gente possa usar, porque para ele, alcançar o Anshin Hitsumei era trazer a felicidade para a humanidade. Então, que a gente possa cultivar cada vez mais a nossa paz interior para a gente poder ajudar o planeta. Pessoal? Gratidão aqui pelos comentários, fazendo a evolução do Reiki, evolução do mundo, luz. É isso aí. O Rui, gratidão por compartilhar tanto conhecimento. Que bom, que bom. É isso, gente. Eu acho que eu já... Não sei se o Instagram vai permitir eu salvar essa live. Eu espero que sim, porque a gente tá aqui há quase 1h15. Foi muito bom. O mundo precisa conhecer o Holy Fire. Eu conto com vocês para isso. Vamos espalhar, pessoal. Vamos espalhar essa energia. Então, mestres Holy Fire, espalhem. Espalhem essa energia para que a gente possa cada vez ancorar mais essa energia, expandir mais, ajudar mais as pessoas e o mundo, certo? Que bom, Valdir, gratidão também, viu? Elda, que bom também, muito bom que você pôde vir, viu? Muito feliz com a tua presença, dos teus alunos também. Gratidão, Terezinha. 1914, posso, deixa eu pegar aqui, eu acho que é A Cura Reiki e Seus Efeitos, isso, em português, né, em japonês eu não tenho o nome, mas A Cura Reiki e Seus Efeitos, do Mataji Kawakami, tá? Cura Reiki e Seus Efeitos, então esse foi o livro publicado, tá? Gratidão, Cairo, sempre maravilhosa as suas lives, que bom, fico feliz de estar aqui com vocês. Vou me despedindo, desejando amor e luz para vocês, que vocês tenham uma ótima noite. Amanhã temos novamente uma live, muitos assuntos aqui legais pra gente tratar. Vamos ter essa semana inteira não, até quinta-feira, né? Porque sexta-feira eu me poupo, porque na sexta-feira é véspera de curso, então fim de semana eu vou dar a segunda parte do mestrado do Animal Reiki. E é isso, né?
Ah, que bom, gente, maravilha, gratidão a todos vocês, viu? Uma boa noite para vocês, fiquem com Deus e a gente vai se falando por aqui, amanhã tem mais. Gratidão, um beijo.